Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos novamente aí ao nosso curso de HTML. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é César e eu sou do CC Channel. O canal é meu, então se você gostar do curso, estiver gostando do curso, dá um like, dá um joinha. E vamos continuar da onde a gente parou, né? Na aula passada, a gente tinha aprendido a trabalhar com mais algumas tags e a gente aprendeu a fazer tags de referência para fazer o hypertext funcionar, né? O hipertexto funcionar. Tá? Eu tinha dois avisos para dar para vocês, e eu acho que esses avisos são interessantes. Primeiro, que eu estou preparando, como eu falei para vocês, eu estou preparando a apostila para o curso. Tá? Daqui a pouco eu compartilho e mostro para vocês em que nível, que pé que está, e como que eu estou preparando a apostila. A outra coisa é que vocês precisam, de uma certa maneira, fazerem, né, os exercícios, ou pelo menos copiar os textos e as coisas que eu estou colocando aqui para vocês treinarem, tá? Porque, como você bem deve saber, só de ver e assistir a aula, se você não praticar, você nunca vai conseguir fazer uma página HTML legal. Tá? E você viu que tem muitas coisinhas, muitos detalhezinhos que a gente acaba esquecendo. Por que a gente esquece? Porque a gente não pratica. Então é óbvio, se você decidir trabalhar com isso ou fazer esse tipo de trabalho por hobby mesmo, você tem que testar e tem que treinar e tem que fazer e tem que mudar e tem que observar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou passar para vocês os códigos também que a gente desenvolveu aqui no curso. Então, vocês vão ter tanto a apostila quanto os códigos, né, para que vocês baixem no seu computador e vocês consigam trabalhar, entender e ir modificando para testar e ver como que ficam as coisas. Tá legal? Bom, além dessas duas coisas, eu estou pretendendo também fazer um site específico para mim, talvez fruto do trabalho nosso aqui mesmo, para colocar os meus cursos e as coisas que eu estou postando no ar, no site, né? E daí, obviamente, eu vou fazer links, né, para os canais, para o canal do YouTube, etc. Tá? Então vamos lá, eu vou apresentar de novo aqui até onde, a minha tela. Eu já tive a oportunidade aqui de abrir as coisas que a gente estava trabalhando, né? Então, é isso aqui, né? A última coisa que a gente fez na aula passada, se não me falha a memória, a gente fez esses links aqui, né? Numa parte do nosso documento que a gente chama de header, tá? Beleza, então a gente vai continuar daqui. Antes de continuar, porém, deixa eu mostrar para vocês como que eu estou formulando, né, escrevendo a minha apostilinha. Tá? Então eu digo que o HTML, coisa que a gente já falou, fala um pouquinho sobre o browser, mas muito superficialmente, tá? E começo já a falar dos elementos HTML, tá? E coloco aqui, tipo, como que a gente vai descrever isso daqui nas nossas páginas, tá? Então eu falo dos atributos, tá? Explico, né, no formato da estrutura básica do HTML, o que é isso. E também detalho, por exemplo, os atributos, né? Então eu vou falar do doctype, vou falar do href, vou falar de tudo que a gente pode colocar numa página, tá? Aqui é interessante, né, só para vocês terem uma ideia, porque a gente está estudando HTML5, HTML versão 5, né? Mas existem versões mais antigas do HTML. E o doctype, tá, é um atributo de orientação para o browser, como a gente já falou nas aulas passadas. Então, quando o browser está lendo o documento, a primeira coisa que ele lê é aquela aqui, ó, essa tagzinha aqui, né, especificando o doctype. O doctype
HTML, ele é a especificação de um documento HTML5. Mas pode ser que, eventualmente, vocês peguem alguma página antiga ou alguém passe para vocês, tá? E vocês vão ver que essas páginas, por exemplo, se for HTML4.01, a declaração de início da página é tudo isso daqui, ó, tá? E você tem que fazer, tem que dizer se é transicional ou não é, tem que fazer a indicação aqui para o www fórum, tá? Beleza. Bom, existem também outras versões, que nem tem o XHTML, que é uma versão passada. A gente não vai se ater histórico aqui, porque não vem ao caso, mas, por exemplo, a declaração de um documento XML é muito parecida com essa, tá? Tá vendo? Então a gente coloca aqui que ele é XML e tem que ser desse jeito, para que o browser saiba exatamente qual é a regra, né, que ele vai seguir para formatar a página aqui para o negócio ficar bonitinho do jeito que a gente colocou, tá? E do jeito que a gente quer que apareça para quem está olhando a nossa página, tá bom? E assim, daí eu vou fazer. Outra coisa que é importante, tá? É que eu vou usar, tá, muita informação aqui do W3 Schools, que é o site que a gente vê. Inclusive, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, tá? Deixa eu dar um zoom aqui nessa imagem aqui, tá? Que é, a gente falou na aula passada de como seria a nossa formatação básica dentro de um elemento HTML. Mas que coisa, né? Para a gente usar as tags corretas no lugar correto. Geralmente, quando a gente tem um documento, uma página, a gente sempre tem o header, tá? Que é praticamente o cabeçalho, tá? E esse header aqui, ele define ou o começo do documento em si, ou o começo de uma seção, tá? Porque a gente pode ter seções no documento, mas tudo bem. Então, a primeira coisa que a página aparece é o header. Geralmente, no header, dentro da tag header, a gente pode, por exemplo, colocar uma tag de navegação e fechar ela. O que a tag de navegação faz? São aqueles links, tá? Que a gente usa aqui, ó, para eventualmente ir para uma outra página ou ir para algum lugar específico na nossa página principal, tá? Daí a gente tem as duas, tem uma seção, pode abrir uma seção, tá? A gente pode abrir dentro da seção um artigo, então um article, e a gente pode colocar o aside, por exemplo, que é um texto, como eu falei na aula passada, que é um texto que, em princípio, não tem muita coisa a ver com a página. Geralmente no aside o pessoal coloca propagandas, tá? Ou links de sites coligados, amigos, etc., para você pular o site de um amigo, de uma outra empresa que eventualmente é parceira, sei lá, dá para você fazer isso daí. Então, a estrutura que a gente usa numa página é mais ou menos essa. E o footer, tá? É aquela parte do rodapé aqui, ó, que geralmente a gente coloca copyright, tá? Então, o que eu pensei em fazer hoje na nossa 10ª aula? A gente já está na aula 10. Vamos fazer um resumão bem grande do que a gente já viu, tá? E eu tomei a liberdade já de até escrever um resumão, que daí vai dar para a gente ver a maioria das tags que a gente costumeiramente usa nos sites e na disposição que eles são usados. Tá, deixa eu ver onde que eu pus isso aqui, porque... Aula resumão, beleza. Aula resumão, aula resumão. Vou selecionar essa pasta aqui.
tá? E vamos ver a aula resumão. Bom, a aula resumão tem o index HTML, tá? Bom, o que a aula resumão é? Vamos colocar ela aqui para gente ver esse negócio aí, né? Pronto. A aula resumão eu só vou explicar as tags e vou mostrar a relação dessas tags aqui nessa nossa página já HTML, tá? E a gente vai fazer algumas modificações. Bom, a gente já viu, né, que uma das maneiras da gente fazer formatação, né, é a gente colocar os estilos, né? Os estilos, tá? E daí como que a gente coloca os estilos? Bom, se a gente quiser formatar o heading, tá? Que está incluso entre essa tag aqui, a gente tem que entender que o heading está dentro de um body, de um corpo, tá? Então a gente pode pensar no corpo como um todo, tá? E ou pensar nas tags independentes que estão identadas ou estão aqui dentro, né? Então vamos colocar um estilo aqui pro body, tá? Quando eu coloco o estilo pro body, eu estou informando, tá? Que eu quero pegar tudo que está dentro dessa tag body e colocar um estilo para ele, tá? Por exemplo, aqui ó, a gente vê que tem uma margenzinha aqui, né? Então eu poderia, por exemplo, colocar margem 0. Tá? Se eu colocar margem 0, provavelmente salvar, tá? A gente já vê que o negócio, tudo que tiver dentro do body, vai encostar aqui, mas bem na quina do meu browser, tá? E a gente já viu, eu fechei, simplesmente fechei o Word lá que está atrapalhando. E a gente já viu que não é bem assim que as páginas trabalham, né? Mas, eventualmente, se eu quiser colocar um background aqui, por exemplo, um background color, por exemplo, e vou colocar um background, eu vou pôr azul, tá? Para a gente ver como que fica, e depois eu vou pôr de outra cor mais bonitinha, tá? Ó. Ou seja, se eu colocar o background aqui do jeito que tá? A gente já vê que o negócio não fica muito legal, mas ele precisa alcançar o canto aqui e o canto aqui. Porque se eu aumentar a tela, você vai ver, ele vai pegar todo o background. Todo o background, tá? Então, para background é legal a gente colocar. Só que eu não vou pôr blue, né? Eu vou pegar uma cor mais clarinha assim, só para não ficar brancão, tá? E veja bem, a gente não está aqui para ver estilos, né? Tá? Mas assim já dá para entender melhor, né? Bom, quando eu coloco no body um hrefs, tá? Automaticamente o browser já entende que é um link para ir para outra página. E no caso, eu estou indo para uma página blog, que, que eu também tenho ela criada aqui, tá? Então vamos lá. Se eu clicar aqui, teoricamente, ela vai para o blog, tá? Que é uma página que eu criei só para demonstração, mas não é essa a intenção nossa, tá? Então vamos começar a rever. A gente sabe que os styles eles podem ser colocados ou dentro de uma tag style, como eu acabei de fazer agora, tá? Ou ele pode ser colocado na própria linha,
que são aquelas tags inlines. E a gente sabe que o que está colocado na linha se sobrepõe ao que está colocado aqui no style. Tá? Só que os programadores, ou o pessoal que costuma, né, mexer com web design, eles nunca utilizam o style dentro do documento e no meio do documento. Tá? Eles fazem o style em um arquivo separado. Tá? Então, depois a gente vai ver como que faz isso daqui no arquivo separado. Só que se eu fizer isso daqui no arquivo separado, tá? eu tenho que fazer um link para esse arquivo em algum lugar, né? Porque como que o browser vai saber que eu vou ter uma página que está escrita desse jeito e os formatos e o estilo, a estilização das letras, dos tamanhos e tal, estão sendo feitas em outra página? Como que ele vai saber qual é a outra página? Então ele tem que dar uma tag para dizer para ele para onde ele deve ir, tá? Mas a gente vai ver isso depois. Então, beleza, a gente já viu o tag style. Bom, na tag head, né, que é a principal do documento, aqui é o seguinte, em princípio, o que a gente coloca aqui dentro, o browser ele não lê, tá? Quer dizer, não é que ele não lê, ele lê, interpreta, mas não mostra para a gente, tá? A única tag que dá para ir aqui dentro, que faz alguma coisa, é exatamente essa tag aqui, que é o título, o title. Essa tag, ela vai descrever esse negócio. Então, se eu tirar o channel aqui, ó, tá? E salvar, teoricamente já mudou aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui novamente. Beleza. Então, agora vai ser bem rapidão, tá? Bom, dentro do estilo body, que é o corpo do documento, a gente pode pôr várias coisas, tá? Primeira coisa, a gente pode pôr links. No caso, a gente colocou esse link aqui. Eu poderia, por exemplo, colocar... Vou dar um Ctrl C aqui, colocar mais links. Tá? Se eu salvar aqui, tá? São vários links que eu coloquei aqui em cima. Tá? E cada link pode ir para uma página diferente. Por exemplo, eu posso pegar um link e direcionar para uma página da internet. Por exemplo. Tá? http:// só que o 2 pontos é antes, né? google.com e sobrou lá alguma coisa. Sobrou. Bom, eu vou salvar aqui. E vou, em vez de outra página, eu ir para o Google. Tá? Beleza, vou salvar aqui. Olha a alteração, ir para o Google. Bom, isso daqui está muito junto, né? Tá. Eu poderia espaçar isso daqui colocando tag de espaço, ou aqui no estilo, dizer que todo A, tá? Toda tag A, tá? Vai ter um espaçamento maior. Tá? Eu poderia colocar isso aqui, mas eu não vou fazer porque não é a ideia de fazer isso agora. Bom, não sei se vocês repararam, mas tem uma linha aqui esquisita, né? Olha só, essa linha a gente não falou nela. Essa linha é uma tag simples, tá? Que chama HR, tá? É o que a gente chama de quebra temática. Na página eu posso colocar HR em vários lugares. Por exemplo, embaixo desse heading 6 aqui, por exemplo, tá? Eu posso colocar um HR. Ó, embaixo do heading 6, com Enter, coloco um HR e salvo. Tá? O que vai acontecer? Esse HR aqui é uma linha que quebra as coisas. Então, tem algumas páginas que você entra, principalmente as mais antigas, né, elas têm
essas quebras aqui. É claro que eu posso formatar isso daqui também, eu posso estilizar isso. Posso colocar uma cor, aumentar a largura dela, diminuir o tamanho, fazer o que eu quiser com ela. Porque essa tag HR, em princípio, ela pega todo o espaço, tá, entre o começo aqui do browser e o final, tá? Mas eu posso colocar uma margem, posso colocar um padding, posso fazer o que eu quiser com ela na minha página de estilos, tá? Como eu não tenho página de estilo, eu não vou fazer. Poderia fazer aqui, poderia ser, né, mas a gente tem um monte de coisa para fazer, tá? O H1 é o heading, então a gente já sabe que o heading, o browser, ele já consegue entender e definir estilos próprios que já estão feitos conforme o programador do software fez. Que nem eu estou usando o Google Chrome, então a Google, quando foi fazer o navegador deles, o programador já definiu já internamente que o heading vai ser desse tamanho e com esse tipo de letra, tá? O heading 2 já vai ser um pouquinho menor, tá? Só que em negrito e com esse tipo de letra. O heading 3 vai ser assim. E é claro que eu posso mexer nisso daí, tá? Eu não fiz do TR, não vou fazer do heading também. Mas eu posso definir o tipo de fonte, tá? O espaçamento das letras, a cor das letras, o tamanho da letra. Não sei se vocês estão percebendo, mas entre o heading 1 e o heading 2, tá? Ele tem um espaço maior aqui, assim, como de um parágrafo para outro, tá vendo? Entre linhas é um espaço menor do que de um parágrafo para outro, tá? Então é como se eu tivesse uma quantidade de pixels que, que muda esses negócios aqui, tá? Ó, eu vou só mudar aqui a margem, eu vou colocar, sei lá, 20 pixels, margem do corpo, tá? Ou seja, eu vou afastar tudo que está grudado aqui, ó, tudo que está no body, eu vou colocar 20 pixels para minha direita, tá? Vou salvar, tá? E é isso que aconteceu. Ah, legal, então, mas isso só acontece, tá? Porque eu defini, tá vendo? Até a linha aqui começa a 20 pixels depois. Porque tudo que tiver no body começa a 20 pixels depois. Beleza. Então a gente já viu o link, já viu o heading. Bom, heading é título, né? Alguma coisa que vai definir, tipo um cabeçalho, uma coisa que chama, que direciona você para alguma coisa. Bom, beleza. Comentários, a gente já sabe que qualquer comentário a gente coloca assim, nesse tipo de... Ou seja, tudo que está aqui no meio, o meu editor, ele é, ele é verdinho, né? Ele marca como verdinho. O de vocês, não sei, tá? Beleza. Vamos lá, parágrafos. Olha só, parágrafo. A gente sabe que parágrafo ele trabalha em bloco, então são atribuições em bloco. O que significa que são atribuições em bloco? Tá? Em bloco significa que quando eu colocar um parágrafo aqui, tá? Esse parágrafo ele, ele vai ocupar todo o espaço da esquerda para a direita do meu site. Tá? Independentemente do tamanho do site. Se eu aumentar, ele vai aumentar o espaço. Se eu diminuir, ele vai diminuir o espaço. Tá? Só que, não sei se vocês percebem, mas ele sempre mantém esse espaço entre o parágrafo de cima e o parágrafo de baixo. Tá? Beleza. Bom, e daí, dentro de um parágrafo, a gente escreve o que a gente quiser. Eu coloquei aquele lorem y, não sei das quantas aí, que todo mundo usa, que eu faço, né, assim, ó, no meu, em princípio, né, se eu teclar lorem aqui, ó, tá, o emmet, que é um aditivo, né, a não sei o que lá, o Visual Studio, ele vai
colocar o lorem e eu posso colocar quantas palavras eu quiser. Por exemplo, vou colocar mais 30 palavras nesse mesmo parágrafo, tá? E do Enter, né? Não é lorem. Lorem, tá? Você viu que ele colocou 30 palavras aqui, ó. Bom, beleza. Se eu salvar, vai aparecer aqui na frente. Tá? Beleza. Como eu não coloquei parágrafo, né? Eu coloquei em cima, no parágrafo em cima, ele vai simplesmente juntar. Esse espaço aqui não vai ser entendido. Para pular linha, vocês lembram? Tá? É o BR. Pode ser tanto com só que aqui, ó, né? É sinal de maior menor. Pode ser tanto com essa chave como sem. Vou salvar, ele, você vai ver que vai pular uma linha. E veja bem, ó, ele pulou uma linha, tá? Mas ele não deu espaço. Ou seja, porque o BR ele só faz ir para a linha de baixo. Legal. Bom, tem jeito de fazer o negrito, que a gente viu, coloca strong. Existem outras maneiras, por exemplo, eu posso pegar essa palavra, essa coisa aqui, ó, de T, tá? Que está mais ou menos em algum, eu que sempre ter, não sei das quantas aqui. Esse cara aqui, ó, e eu posso fazer ele ficar em o bold, tá? Ou seja, eu ponho a palavra aqui no meio, tem que ser sempre assim. As tags, elas englobam a palavra. Se der um salvar, ó, já ficou em negrito. Ah, eu posso fazer ele ficar maior um pouquinho. Pegar uma outra palavra aqui. Lembra? E escrever o big. Só que não é fechado, né? Primeiro eu abro, tá? E depois eu fecho. Eu vou passar isso daqui para vocês, tá? Na realidade, mais ou menos isso aqui, ó. Big. Foi big. Big. Save. Vamos ver. Não é big? Não. Tá bigger. E não tem bigger. Será que no HTML5 não tem? Bigger. Vamos ver se é isso. Tirar esse big daqui. É bigger. Não é big, bigger. Pegar essas duas palavras aqui, ó, e colocar aqui no meio. Tá? E salvar. Save. Tá? Sunny Cooper. Onde que tá o cara aqui? Sunny Cooper. Era para ser bigger aí. Bom, não tem problema. Não saiu, mas era para sair. Era para ficar um pouquinho maior do que essa fonte. Isso tudo eu defino também no meu CSS, tá? Bom, tem o emphasize, né, que eu para ficar assim ó, em itálico. Aí eu posso juntar as coisas, por exemplo, eu posso colocar o bold, não foi? Vamos ver. Tá, ó. Ou seja, eu coloquei enfático e em bold. Tá? E tem que pôr no espaço aqui também. Tá? Então, assim a gente vai escrevendo o texto. Tá? Por exemplo, eu poderia pegar esse. Tá, vamos lá para frente. Tem mais coisas para ver. Tá? Poderia colocar link aqui, ó, no meio de um texto. Bom, para colocar link a gente usa o href, tá? Que contém, né? O conteúdo dele vai ser, tá?
a URL para onde a gente está querendo ir, ou o site para onde a gente está querendo ir, ou eventualmente o lugar na página que a gente está querendo ir. Por quê? Porque às vezes a página vai ficar grande, você vai rolando aqui para baixo, daí você chega aqui no negócio aqui e você quer voltar para alguma coisa. Tem que ter um jeito para fazer isso, né? A gente só consegue fazer isso se a gente determinar alguma coisa assim como um ID. Tá? Por exemplo, só para vocês terem ideia, eu vou pegar esse H1 aqui, ó, tá? E vou definir um ID e vou chamar de título 1. Tá? Então é isso que eu fiz. Eu simplesmente não vai alterar em nada aqui o que eu fiz. Ó. Continua como heading, não sei o que lá, mas é título 1. Acontece que se eu for no final da página, tá? Bem aqui no final da página, tá? Se eu quiser voltar lá para o título 1, é fácil. É só eu pegar o href, criar uma href. Vou pegar aqui, ó, copiar. Ou aqui no fundo aqui da página, em algum lugar aqui. Qualquer lugar aqui. Colocar o href, tá? Em vez de ir pro Google, tá? Eu vou pro título 1, tá? E eu coloco alguma coisa no meio da tag aqui para dizer, né? Ir para cima. Né? Ir para cima, tá? Eu não lembro se é assim exatamente. Beleza, vai para cima. E salvo aqui. Quando eu faço isso, ó, se eu clicar aqui no ir para cima, ele vem aqui para o heading 1. Tá vendo que ele coloca o heading 1 no começo, tá? No começo da página, da onde eu quero, tipo assim, do browser, tá? Bom, então eu posso navegar usando esse ahref, navegar para dentro da minha página mesmo, para cima. Ou seja, se eu tiver um índice, eu posso clicar aqui e ir para baixo, tá? A gente já pode até começar a brincar um pouquinho, tá? Tá, mas não demora muito, né? Já faz meia hora que eu estou falando. Tá, vamos ver outras coisas que a gente pode criar. Bom, tem listas, tá? Por exemplo, a gente pode criar dois tipos de listas, tá? A gente tem a lista sem ordenação, onde é bolinha, tá? Mas essa bolinha aqui, ela pode ser trocada que nem no PowerPoint. A gente pode colocar quadradinho, fotinho, tiquezinho, pode colocar até uma imagem aqui, tá? De um tiquezinho, se você quiser, ou um sapinho, um sorrisinho. Você pode colocar o que você quiser aqui, tá? Para isso basta você decorar ou estilizar, no caso, tá? Mas o browser entende, tá? Uma lista. E a lista é formada de duas partes. Uma que você tem que indicar que você vai criar uma lista, e, portanto, você tem que fechar. Então, você diz assim, ó, dentro dessa tag UL, que é o Unordered List, tá? Ou lista sem ordenação, eu tenho que colocar, tá, os itens da lista. Então, cada item de lista, eu vou colocar L1, L2, L1, LI, 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 tá? E como ela está unordered, só vai aparecer a bolotinha. Tá? Eu posso tirar a bolotinha, eu posso colocar um monte de coisa aqui, eu posso colocar href aqui. Então, quando a gente faz essas coisas de navegação aqui, para ficar mais bonitinho, a gente coloca como se fosse uma lista, só que em vez de ordenar a lista de cima para baixo, a gente tem um jeito, né, que a gente vai ordenar a lista de lado, e depois a gente vai colocar padding para espaçar os textos. A gente pode usar lá na configuração de estilo alguma coisa para transformar todas as letras para maiúsculo, tá? Para espaçar mais uma letra da outra, tudo isso dá para fazer. Outra coisa, lista ordenada, legal. Então ela pega. Se você escrever aqui lista 4 e aquele item 1, tá? Não adianta. Por quê? Porque o
cara, o browser, ele não entende o que está escrito dentro. Ele sabe que aqui é L1, L2, L3, L4. Ou linha 1, lista 1, item 2, item 3, item 4. Se eu pegar isso daqui, tá? E quiser fazer uma lista maior, tá? Ele vai fazer isso daí, ó. Dá uma olhada aqui, no, vou trazer aqui para o meio aqui. Tá? Ele vai aumentar a lista. Claro, o que está escrito na lista vai. Eu que escrevi 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 1 agora, tá? Teria que renumerar isso daqui tudo, tá? Ah, tem outra coisa também. Eu posso colocar dentro de uma LI, tá? Dentro de uma LI, eu posso criar uma UL, tá? Dentro dessa UL, eu posso criar outras LI, tá? Subitem 1, LI, subitem 2, tá? E vou salvar isso daqui, ó. Olha o que vai acontecer, tá? Bom, por que não apareceu o número aqui? Porque eu coloquei o L, tá? Mas eu poderia colocar o L e fechar essa OL. Daí aparecem os números aqui também. Ou seja, no item 3 eu tenho 2 subitens. Ah, legal, dá para fazer menus, né? Através de listas? Sim. E esse daqui a gente pode deixar escondido. Ou só aparecer quando eu clicar nesse daqui, daí aparece esses dois. Ah, legal, dá para fazer isso daí. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer, que a gente não viu ainda, talvez, e como é um resumão bem rápido, né? A gente vai fazer as tabelas. Bom, tabela é o seguinte, tá? As tabelas, ela tem, tá? O cabeçalho da tabela, tá? Cabeçalho ou título, né? Das colunas das tabelas, tá? E que ela vai aparecer, já aparece em negrito, tá? E daí a gente coloca um elemento que o table row, né? Isso daqui é table row. Então tem table head e table row, tá? E daí em table row a gente tem o que a gente chama do conteúdo da célula, tá? Que é o TH. Beleza, então a gente colocou aqui, ó. Eu vou salvar, tá? Nome, e-mail e idade. Tá? Beleza, daí a gente, depois que a gente faz o cabeçalho aqui, ó, deixa eu só mostrar para você uma tabela só com o cabeçalho, né? Tá? Por que subiu aqui? Red. Tá, apareceu aqui embaixo. Tá? Porque eu dei o comentário em alguma coisa aqui. Tá? Mas não era isso que então. Bom, aí só aparece o cabeçalho, tá? E os nomes que a gente colocou aqui. Beleza. Daí, obviamente, não é isso que eu quero. Então, se eu fiz a parte do cabeçalho, tá? Ah, é porque eu coloquei na tabela aqui, não era na tabela. Era no body, tá? Porque eu queria só esconder o body, ou o corpo. Tá? O que vai acontecer? Então, voltamos lá. Tá? Então, a gente tem lá, ah, cada TR tem os TDs dele. Tá? TD é Table Data, que são os dados. Então, ela segue nesse sentido.
linha do título, tem 3 aqui, tá? E depois, né, as linhas de dado, que são essas aqui, tá? Isso daqui é outra coluna. Ou seja, eu vou poder fazer outra linha, no caso. Eu posso fazer quantas... Pô, só que ninguém faz isso, tá? De boa. Ninguém faz tabela desse jeito, tá? Ah, daí dá para centralizar e tal. É raro, raríssimo você ver um site com tabela assim, a não ser que você tenha uma lista de preços, uma lista de componentes, uma lista de pessoas. Você quer mostrar isso em forma de tabela. Mas em sites assim, é raro eu ver tabela, nunca vi. Bom, outra coisa que a gente tem também são os formulários, né? Ó, aqui eu dei um BR, né, para só dar um espaçamento aqui. Aliás, vou dar mais uns 2 aqui para ficar um pouquinho mais para baixo. Tá? Save. Tá? Vai ter que dar 2 BR lá em cima, né? Não, é isso aqui mesmo que eu queria fazer. Eu espacei esse negócio. Deixa eu colocar embaixo do HR também 2 aqui, espaço. Ou seja, ó, eu abaixei o HR aqui, agora eu vou botar mais 2 espaços aqui. Beleza? Tá. Então, é assim, o próprio browser, ele já entende os formulários, né? E isso sim, a gente sempre coloca, né? Geralmente, o formulário, no site, o que o cara coloca aqui, né? A primeira coisa que o cara coloca, por exemplo, é um H1. Né? Tipo, ele coloca assim, sei lá, entre em contato. E daí ele faz o formulário. Tá. Formulário é um bloco propriamente dito, tá? E o que a gente coloca aqui são os labels, né, que são as etiquetas, vamos dizer assim, tá? E o tipo de caixa que eu vou receber os dados, tá? Então, existem vários, tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer o formulário, a primeira coisa que o formulário tem que ter, tá, é uma ação. O que significa essa ação? Essa ação significa, tipo, o que vai acontecer com o formulário a hora que você apertar o botão enviar. Essa é a ideia do negócio, tá? Então, o que vai acontecer? Bom, primeiro, vamos definir como que a gente vai fazer o formulário. Quando eu apertar o enviar, tá, ele vai tomar essa ação. Essa ação, no caso, é abrir uma página, tá, que vai processar o formulário. Tá? Essa página aqui é, nesse caso, PHP. Eu poderia mandar para qualquer coisa aqui, ó. Por exemplo, eu poderia mandar para o nosso blog lá. Tá? Por que eu estou mandando para o blog? É só para ter alguma coisa para vocês verem aqui. Tá? E tem um método também que eu vou enviar essas mensagens. Tem 2 métodos principais. O post, que é o método mais seguro, que a hora que você clica em enviar, ele manda, mas você não vê nada. E tem o método get, tá? Que na hora que você clica o formulário, aqui na, na barra de endereços do seu browser, você vai ver todos os dados que foi colocado no formulário. Tudo separadinho aqui com o negócio, mas você vê tudo. Inclusive a senha, se tiver uma senha, provavelmente aqui. Tá? Se você não esconder, né, a senha. Mas o que acontece é que daí qualquer pessoa que está escutando a rede ou vendo a rede vai ver que você mandou esse formulário com esses dados. Então, geralmente, esses dados são muito fáceis de serem captados na internet se você usar o método GET. Já o método POST é um método um pouco mais difícil para você ver com facilidade. Dá para capturar? Dá, mas o cara vai ter que ter um conhecimento um pouquinho melhor. Bom, label
é o que você coloca no nome. Bom, beleza, então eu fiz aqui o título, tá? E já expliquei o que o botão enviar vai fazer, tá? E por isso eu preciso dessa ação na hora que eu vou colocar o botão enviar. Bom, daí é o seguinte, se eu colocar todos os formulários aqui, os nomes e os botões, isso daqui, cara, não é bloco, isso daqui é inline, tá? Olha só que interessante. Deixa eu tirar esse div aqui. E esse div aqui. Só para vocês verem. Tá? Deixa eu tirar esse div de baixo também. Esse div de baixo. Vocês vão ver um negócio interessante. Tá? Ó, eles ficam tudo grudados entre si. Tá? E não é legal quando você tem os formulários desse jeito, né? Então, uma das maneiras de você conseguir fazer com que, por exemplo, esse cara fique aqui, o cara de baixo fique embaixo, mas não fique grudado, tá? Você coloca uma divisão, um espaço, tá? Um espaço para eles, tá? E, obviamente, isso daqui vai ajudar também na formatação, quando eu for estilizar o formulário e fazer o formulário ficar melhor. Tá? Então eu ponho o div aqui, Ctrl C. Lembrem-se, hein, gente, isso tudo a gente já viu já nas aulas passadas, né? Eu só estou fazendo um resumão aqui, tá? Para a partir daqui a gente começar já a mexer. Tá, bom. Então eu fiz os divs, já vai ficar meio separado, porque o div ele também tem margem, tá? Então fica legal. Bom, o nome, né, o tipo de entrada de dados que eu vou colocar no meu formulário vai depender do que eu quero. Por exemplo, se eu quero colocar texto, eu coloco assim, ó. Primeira coisa, o label, tá? O label é a etiqueta, o que vai estar escrito. Eu poderia não colocar o label? Poderia. Quer ver, ó? Teria o label. Tá? Simplesmente dentro da div eu coloquei o primeiro nome. Tá? Ó, aparentemente, não causou nada de, de interessante, tá? Mas se eu escrever aqui, por exemplo, outra coisa, na sequência, olha o que vai acontecer. Tá? Ele vai aparecer aqui. Tá? Bom, só que se eu quiser formatar a letrinha, né, por fonte, não sei o que lá, e formatar só as letrinhas aqui dos labels, então é interessante eu colocar um label, tá? Porque o label ele vai permitir com que eu estilize a coisa do jeito que eu quero, da forma que eu quero, do tamanho que eu quero, com a letra que eu quero, com o fundo que eu quero e da cor que eu quero. Tá? Salvando, beleza. Bom, essa outra coisa eu coloquei aqui, né? Se eu colocar um label aqui, tá? Eu também vou poder estilizar. Mas essa outra coisa, na realidade, eu não quero escrever nada aqui, né? Só coloquei para demonstrar. Tá, então, bom, o tipo de entrada. A gente tem um tipo de entrada, tá? Que é o input type, tá? Texto. Então, a maioria deles é tipo texto, mas existem uns que não são texto. A gente vai ver. Bom, o name, né, do input type é o lugar, tá? Que eu coloquei aqui, primeiro nome. Eu posso colocar qualquer nome aqui. É o lugar aonde, quando eu clicar aqui no enviar, é como se fosse uma memóriazinha, tá? Onde ela vai gravar tudo o que tiver escrito aqui dentro do, do formulário. Bom, então, por exemplo, no primeiro nome, eu coloquei César. Tá?
Último nome eu vou colocar, sei lá, Calderaro, tá? Beleza, e-mail eu vou colocar esse daqui, tá? Beleza, mensagem eu vou colocar o que eu quiser, tá? Só que o tipo de mensagem, o tipo aqui, para fazer caixa de mensagem, ele não é texto, tá? Ele tem um tipo próprio, que chama textiário, tá? Beleza. Daí eu fiz o formulário e tal. Na hora que eu enviar esses dados aqui, ó, César Caldenaro, tá? O e-mail, ou até o texto que tá contido aqui, o que, que vai acontecer com esse formulário? Esse método vai pegar esses dados e guardar nessas variáveis aqui, ó, tá? E vai passar isso daqui para a ação do formulário. No caso, vai passar lá para a página blog, tá? Bom, a página blog não vai fazer nada com essas informações, porque ela não sabe nem tratar isso daí. Mas, se eu tiver uma página feita que sabe pegar essas informações e guardar isso daí no lugar da memória, no meu disco rígido ou num banco de dados, qualquer coisa, então esse formulário vai funcionar. E eu vou ter lá um banco de dados com o primeiro nome, último nome, e-mail, mensagem de alguém, gênero, etc, etc. Para fazer essas caixinhas aqui, ó, tá? Detalhe, então vamos lá. Texto, texto. Esse daqui, e-mail, eu tenho um tipo especial de é um tipo especial de coisa que eu vou guardar. No caso, quando eu coloco o tipo e-mail, type e-mail, ele já faz uma crítica. Se eu escrever qualquer coisa aqui e tentar enviar, ele vai dizer que tem que incluir um arroba, dá uma olhada, tá? Que não, porque ele entende que isso daqui não é um e-mail, tá? Ou seja, tem algumas maneiras que o próprio HTML5 já faz para saber se você inseriu o e-mail ou não. Mensagem é a mesma coisa. Só que mensagem não é e-mail, é text area, tá? Você viu que quando não tem nada escrito nesse daqui, aparece o Enter First Name? Isso daqui é o que a gente chama de placeholder, tá? Por que que eu coloquei first, hein? Óbvio, eu peguei isso daí de alguém que escreveu em inglês, né? No problem, no problem. I can speak English. I don't know how to speak well, but I can speak. And I understand. So if you don't understand, no problem. I'll try to translate it for you. Entre com o nome. Nome. Ok. Enter with your name. Ok. Daí eu salvo aqui. Tá vendo? Ele aparece aqui dentro. E eu posso pôr placeholder para qualquer coisa. Então eu vou copiar esse daqui, ó. Vou colocar aqui na mensagem. Time name. Placeholder, entre com a mensagem. E agora, save. Tá vendo? Daí o que acontece? Se você teclar qualquer coisa aqui, ó, ele já muda. Ou seja, esse placeholder é só para dar um direcionamento para o cara saber o que escrever, né? Se bem que é um formulário, ele é autoexplicativo. Mas tem gente que, pô, moçada, é complicado, né? Você tem que colocar, você coloca o nome, né? Daí você escreve aqui, placeholder. Put type text, name, último nome. Placeholder, entre com o sobrenome, porque senão o cara não vai saber o que é o último nome, né? Save. Tá vendo? Sobrenome. Tá? Porque senão o cara vai ainda colocar errado. Tá? É que nem pedir para colocar nome e RA na prova. Tem aluno que coloca o nome, tem aluno que coloca o RA, tem aluno que coloca só o sobrenome,
Tem aluno que não coloca nem nome nem o RA. A prova está pedindo nome e RA. Né? Por que você pede nome e RA? Porque você vai precisar fazer alguma coisa com o RA do cara. Que tem busca que eu uso o RA. E tem busca que eu uso o nome. Né? E tem software que eu enfio todas as provas para tirar as notas, né? Para corrigir mais fácil para mim. Né? Daí o cara não coloca o nome, pronto, dá vontade de dar zero. Mas tudo bem, faz parte. Beleza. Bom, esse negócio aqui, ó. Tá? É um tipo que chama select. Tá? O tipo select, você coloca options nele, né? Tá? Então você coloca o label, né, dentro de uma div, porque a div para ter possibilidade de formatar isso daqui, né? Dentro da div você coloca um label, que é o nome que vai aparecer aqui, tá? Você coloca o name gender ou gênero, tá? Não tem problema. Esse name aqui, ó, lembre-se, é case sensitive, tá? Esse nome aqui é onde essa opção, tá? Tá? Essa opção vai ficar marcada. Tá? Então é assim, ó. Por exemplo, eu coloquei masculino, feminino ou outro qualquer. Daí você escolhe um, tá? Quando você escolher o feminino, na hora que você colocar o enviar aqui, tá? Ele vai pegar e vai guardar esse fêmea dentro desse gênero, tá? E na hora que você for ler lá na página que a gente está mandando ir no blog HTML, ele leria que o gênero desse nome, nesse caso, seria feminino. Na realidade, é mais famoso outro qualquer. Idade 30, beleza? É um número, tá? Então, é bom a gente definir aqui, ó, type, número. Então, a gente já viu type select, type número, né? Input type número, input type texto, input type e-mail, text área, mensagem, tá? Input type select, tá? E outro, input type date. Esse date é legal porque o HTML cria esse breguetinho aqui, ó. Só que é feio, né? Esse do browser aqui não é muito bonitinho. Você vai em alguns sites, eles colocam amarelinho, bonitinho, marca assim clarinho, com a cor do site. Dá pra gente fazer isso tudo, tá? Mas aqui você pega uma data, tá? E na hora que você enviar, ó, tá? A página não está funcionando porque ele não achou o blog, tá? Porque o blog, ele não é blog aqui, ele está dentro do... Tem blog no índice? Blog HTML. Mas o action é isso. Então, no action, a gente vai colocar uma ação para que ele faça, tá? Então, a ação, por exemplo, geralmente é uma página em programação, tá? Process.php. PHP é uma linguagem de programação. Ou seja, a página ela está preparada para pegar tudo que vem nessas memórias aqui, ó, que vem do post e colocar isso daí em algum lugar. Que pode ser até na página, numa página resposta e tal. Beleza, o que mais? Tá. Aniversário, tá. Quando a gente coloca esse input type submit, ele já automaticamente ele entende que é um botão, tá? Mas existem outros tipos de botões, tá? Por exemplo, um botão clica nele, tá? Ele não faz nada, tá? Mas a gente pode formatar ele e dizer que quando eu clicar aqui eu quero que faça alguma coisa. Eu posso posicionar esse botão na onde eu quiser, tá? Posso aumentar a largura dele. No caso, o tamanho do botão, por enquanto, ele vai adotar o tamanho do que eu tenho escrito dentro dele. Tá? Então, quanto mais coisa escrever, maior o tamanho dele. Mas eu tenho como fixar o tamanho também, fixar o tipo.
efeito, né? Quando eu passar o meu mouse em cima, ele pode mudar de cor, tá? Depois a gente mexe nisso daqui. Imagem, a gente já viu como que faz. A gente coloca, tá? Uma imagem. E mais, a gente pode colocar também, dentro da imagem, uma tag para direcionar, quando eu passar o mouse e clicar nela, para ir para alguma coisa. Tá? Ou, por exemplo, aqui, ó, eu só pedi para o browser abrir a imagem. Tá? Beleza? Ah, dá para a gente brincar bastante com isso daqui já. Que mais? Ah, tem outro tipo, né, que são as quotations, né? O que é isso? Você pode fazer uma citação e a citação ela já está formatada automaticamente para vir um pouquinho com margem para cá. A gente pode fazer, por exemplo, dentro da citação, aqui é aquele que eu já fiz, né? Você pode colocar alguma coisa assim, que é o abbreviation, tipo assim, você escreve, tá? E se você passar o mouse em cima, ele diz o que você quer que ele diga, tá? Então, dentro do abbreviation, tá? Aqui, ó. Legal. Tá? Bom, só colocar isso daí só para vocês verem. Legal, eu posso escrever o que eu quiser aqui. Geralmente, quando você vai fazer um texto explicativo numa página, sei lá, o cara passa com o mouse em cima, você pode pôr um link para algum lugar, né? Sei lá. E tem a citação também, né? Citação ele já define como sendo negrito. Tá bom? Por que você tem que colocar essas tags desse jeito aqui? Tá? Esse margem top aqui eu só fiz para dar o tamanho aqui para a gente conseguir rolar o negócio. Tá? Por que que a gente faz citação e tem que colocar essas coisas? Porque o browser, quando ele está lendo, quando você faz uma pesquisa no Google, ele lê a página desse jeito aqui. Na realidade, ó, eu estou no Explorer, vou apertar Ctrl U, tá? Olha o que eu fiz com o meu Explorer. Ele simplesmente está mostrando o código, tá? Que essa página está passando para o browser. É o que ele está lendo, tá? Ctrl U, tá? É o que mostra o que ele está lendo. Tá? Ou seja, isso daqui é o que ele está mostrando. Tá? E com o Ctrl U, tá? Ele vê o que ele está evidentemente lendo. E a gente vê que existem algumas coisas que a gente não entende, tá vendo? Eu escrevi uma coisa aqui, tá? No margem top aqui, tá vendo? Só que no meu caso, tá? O meu Live Server, que é esse servidor aqui que eu coloquei, ele inseriu um texto, ele mesmo fez isso daqui, ó, que é um programa que ele pôs aqui, tá? Para mostrar a página conforme eu quis que mostrasse. Olha que legal. Então, isso daqui é o que o browser está entendendo, tá? E isso é o que ele está mostrando. E a gente não fez nenhuma alteração de estilo, talvez na aula que vem a gente faça estilo só para essa página aqui, e a gente pode começar até a montar alguma coisa legal para ficar um informativo na internet para vocês. Eu sei que foi longo, mas a gente revisou tudo que a gente viu até agora e talvez um pouquinho mais, tá? E continuem vendo aí, continuem dando like, se estiver gostando, se não estiver gostando, dá dislike também. Pode mandar comentário na página. Só não marca o sininho, porque eu coloco muita coisa que não tem nada a ver com isso, e daí você seria importunado. Quando eu ficar com um monte de assinante e achar que se vocês não se importarem, daí vocês podem colocar o sininho que não tem problema.
Então, eu acho que agora, por hora, é só isso, tá? E vamos em frente, moçada. E não esqueça de treinar. Eu vou disponibilizar esse código para vocês na descrição, tá? Aí embaixo da aula de hoje. Valeu! Abração, então. Até a próxima e bye bye.